Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria e que privilégio estarmos juntos mais uma vez para esse tempo de devoção, escuta e alinhamento espiritual. Que você possa agora desacelerar o coração, respirar fundo e permitir que o Espírito Santo conduza este momento. Não é apenas um devocional, é um convite de Deus para algo mais profundo, comunhão verdadeira, união real, vida compartilhada com Ele. Hoje vamos conversar sobre um tema central da fé cristã, profundo, transformador e ao mesmo tempo muito prático, um mesmo Espírito com o Senhor. Vamos começar orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e fome espiritual. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos sentir o Teu toque, precisamos ser alinhados contigo. Acalma o nosso interior, tira toda distração, toda pressa e fala conosco de maneira pessoal. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, agora com reverência vamos à leitura da Palavra de Deus, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, essa é uma das declarações mais profundas e, ao mesmo tempo, mais esquecidas do Novo Testamento. Paulo, ou São Paulo, como diz o nosso excelentíssimo pastor Donizete Carvalho, afirma que aquele que se une ao Senhor, que se ajunta a Ele, torna-se um mesmo espírito com Ele. Não é linguagem poética apenas. É realidade espiritual, é identidade, é comunhão, é transformação interior. No contexto dessa passagem, é muito importante. Paulo está tratando com a igreja de Corinto sobre questões sérias de moral, pureza e santidade. Ele fala sobre o corpo, sobre o pecado, sobre escolhas e consequências. E no meio dessa exortação, ele revela algo essencial. O cristão não é apenas alguém que segue regras, mas alguém que está espiritualmente unido a Cristo. A fé cristã não é apenas comportamento externo, é união interior. Não é só frequentar a igreja, é pertencer a Cristo. Não é apenas acreditar em Jesus, é estar ligado a Ele. Paulo está dizendo que quando alguém se converte de verdade, algo profundo acontece no espírito dessa pessoa. Ela passa a compartilhar vida com o próprio Senhor. Ser o mesmo Espírito com o Senhor significa viver em comunhão constante, em sintonia espiritual, em alinhamento de desejos, valores e direção. Não significa que nós nos tornamos Deus, claro que não, mas que passamos a viver conectados com Ele. Assim como um galho ligado à videira, assim como um corpo ligado à cabeça, assim como um filho ligado ao pai. Meus irmãos, muitos vivem uma fé fragmentada, são crentes,
aos domingos, mas desconectados durante o restante da semana, oram, mas não caminham com Deus, cantam, mas não ouvem, servem, mas não se rendem. Isso gera uma vida cristã cansativa, confusa e muitas vezes frustrante, porque Deus nunca nos chamou para viver uma fé distante, mas uma fé de união. Quando Paulo diz o que se ajunta com o Senhor, ele fala de proximidade, de permanência, de relacionamento. Não é um encontro ocasional, é uma ligação contínua. Não é uma visita, é uma habitação. É o que Jesus disse, conforme está escrito no Evangelho de 2 João, capítulo 15, versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara que não pode dar fruto de si mesma, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluias, glórias a Deus. Um mesmo Espírito com o Senhor produz frutos, produz mudança, produz transformação visível ao longo do tempo. O nosso pastor Vinícius Darley falou muito sobre isso na escola bíblica dominical. Não é perfeição instantânea, mas é direção clara. A pessoa começa a pensar diferente, sentir diferente, reagir diferente. O pecado já não traz prazer, a presença de Deus passa a ser prioridade e a consciência espiritual se torna mais sensível. Isso nos leva a uma aplicação muito prática. Se somos um mesmo Espírito com o Senhor Jesus Cristo, não podemos viver de qualquer maneira. Não porque temos medo de castigo, mas porque agora pertencemos a Ele. O nosso corpo, nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossos pensamentos passam a estar debaixo dessa nova realidade espiritual. Paulo deixa claro que a união com Cristo é incompatível com uma vida de pecado deliberado, não por moralismo, mas por identidade. Quando alguém entende quem é em Cristo, certas coisas perdem o sentido. Não porque alguém proibiu, mas porque já não combinam com essa nova vida. Ser o mesmo Espírito com o Senhor também significa aprender a ouvir a sua voz. O Espírito Santo passa a nos alertar, nos consolar, nos corrigir e nos direcionar. Aquela inquietação interior, aquele incômodo santo, aquela paz que excede o entendimento, tudo isso faz parte dessa comunhão espiritual. Aleluias! Na vida diária, meus irmãos, isso se manifesta de forma muito concreta. Antes de tomar decisões, você ora. Antes de reagir, você pensa. Antes de falar, você sente o peso das palavras. Não porque virou alguém fraco, mas porque agora o Espírito do Senhor Jesus Cristo habita em você. Infelizmente, muitos cristãos vivem desconectados dessa realidade. Vivem como se Cristo estivesse longe, quando na verdade Ele está presente. Vivem como se estivessem sozinhos, quando na verdade estão unidos a Ele em espírito. Isso gera insegurança, medo e instabilidade espiritual.
Deus não nos chamou para viver uma fé solitária. Ele nos chamou para viver em comunhão com Ele. Ele caminha conosco, Ele sente o que sentimos, Ele se importa com o que enfrentamos. Ser o mesmo Espírito com o Senhor é viver consciente dessa presença constante. Isso também transforma a forma como enfrentamos as lutas. Quando sabemos que estamos unidos a Cristo, não lutamos sozinhos. Quando passamos por dor, Ele está conosco. Quando enfrentamos tentações, Ele nos fortalece. Quando erramos, Ele nos chama ao arrependimento e à restauração. Talvez você esteja vivendo um momento de distanciamento espiritual. Não porque Deus se afastou, mas porque você se distraiu. A boa notícia é que essa comunhão pode ser renovada. Basta voltar-se para Ele com sinceridade, humildade e fome espiritual. Ser o mesmo Espírito com o Senhor não significa ausência de problemas, mas presença de propósito. Não significa ausência de lutas, mas certeza de companhia. Não significa ausência de lágrimas, mas esperança viva, mesmo em meio a elas. Meus irmãos, agora eu quero te convidar a um momento de reflexão. Como está a sua comunhão com o Senhor? Você tem vivido consciente dessa união espiritual? Ou tem caminhado como se estivesse distante de Deus? Suas decisões refletem essa comunhão? Seus relacionamentos revelam esta união? Deus não está te chamando hoje para fazer mais coisas, mas para se aproximar mais dele, para se ajuntar ao Senhor de forma intencional, para alinhar o seu espírito ao Espírito Santo, ao Espírito dele, para viver uma fé menos pesada e mais viva, menos mecânica e mais relacional. Essa união se fortalece na oração sincera, na palavra meditada, na obediência diária, na sensibilidade ao Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Não é algo místico, distante, é algo vivido no cotidiano, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, nas escolhas pequenas e grandes. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos orar. A minha voz, como os irmãos estão vendo, não está muito boa hoje. Vamos orar para estar dando um encerramento ao nosso devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, nós reconhecemos que muitas vezes vivemos distraídos e desconectados da Sua presença. Hoje nós voltamos a Ti. Queremos renovar a nossa comunhão, fortalecer a nossa união contigo e viver consciente de que somos um mesmo Espírito com o Senhor. Alinha os nossos pensamentos, desejos e decisões à Tua vontade. Que a nossa vida reflita essa união santa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp para estar fazendo a obra do Senhor Jesus juntamente comigo. Se inscreve no canal. Eu me despeço de você com gratidão no coração e esperança renovada. Continue comigo nesta série de devocionais, porque Deus ainda tem muito a revelar, a ensinar
e a trabalhar em nós. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te conduza em comunhão constante com Ele. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.